Você deve estar acompanhando toda essa polêmica depois que o pastor André Valadão disse que a Adventista é uma seita e que Ellen White é uma herege. O pastor Eliseu Rodrigues também foi na mesma linha. Já o Dr. Rodrigo Silva, em suas redes sociais, respondeu o pastor André Valadão. Augusto Nicodemos também fez um vídeo falando a respeito desse assunto. Eu quero acompanhar com você aqui, trazer para você aqui o vídeo. Esse assunto tem dado e gerado uma polêmica aqui na internet e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Olá, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Nós já iremos acompanhar esse vídeo, mas antes eu quero pedir você que se inscreva no canal, deixe aquela curtida abençoada, fazendo assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante e vai divulgar para demais pessoas. Dito isto, vamos ao vídeo. Os adventistas do sétimo dia já usaram através dos tempos os seguintes títulos: Igreja Cristã Adventista, 1855, Adventistas do sétimo dia, 1860, União da Vida e Advento, 1864, Igreja de Deus Adventista, 1866, Igreja de Deus e Jesus Cristo Adventista, 1921 e, finalmente, Igreja Adventista do sétimo dia, que vem da década de 50. Existem outros grupos, temos que lembrar disso, da mesma forma como dentro, por exemplo, dos presbiterianos, você tem linhas como Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana Carismática, Reformada, não, esqueço o nome, Renovada, Reformados somos nós, né? Então, também dentro do movimento adventista tem linhas diferentes e precisamos, portanto, não generalizar. O que nós vamos falar aqui é da linha principal e mais antiga, chamada histórica, que se reporta aos ensinos de White, que é a Igreja Adventista do sétimo dia. Outras linhas dentro do Adventismo são Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto, etc. E outras linhas, deve ter Igreja Adventista Renovada e por aí vai. Muito bem, feitos estes esclarecimentos, vamos então para algumas das doutrinas mais polêmicas da Igreja Adventista do sétimo dia. A primeira que eu queria destacar é o exclusivismo dessa igreja. Algumas declarações dos próprios adventistas a respeito deles como sendo a única igreja verdadeira e o remanescente fiel de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A revista Adventista de março de 2001, na página 10, diz o seguinte: sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais. Somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Então, a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus. É a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. Oficial da denominação, em 12 de setembro de 1893. Diz assim: as igrejas denominacionais, ele estava se referindo às batistas, presbiterianas, metodistas, episcopal, anglicana e tal. Ainda não tinha as igrejas pentecostais nessa época. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Elas têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como imortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, a negação da existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento em Belém, defesa e guarda do domingo, acima do dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Então eles consideram as outras denominações como sendo seitas, não é? Doutrinas erradas. Em contraste a todas esse exclusivismo da igreja adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira e que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. Nós recebemos os nossos irmãos batistas, recebemos os irmãos da Assembleia de Deus, recebemos irmãos de outras denominações. Para nós, onde a palavra de Deus é ensinada em verdade, o batismo e a ceia são administrados da forma correta, onde é feito o exercício da disciplina entre os membros, ali está uma igreja de Jesus Cristo, não necessariamente dentro da nossa denominação. E, além disso, se a igreja adventista é o remanescente e elas têm menos de 200 anos de idade, quer dizer que ninguém se salvou em 2000 anos de história. Antes do surgimento da igreja adventista não tinha salvação. Ela tem menos de 200 anos de existência. E o cristianismo tem 2000 anos de história. Então a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo
né, que caracteriza às vezes uma seita. Uma das características da seita é exatamente o exclusivismo. Nós somos aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação. A segunda doutrina que eu quero destacar aqui é a doutrina de Cristo. A Igreja Adventista faz a seguinte declaração sobre Jesus Cristo no seu documento oficial, Nisto Cremos. No fundamento 4, ela diz: Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Todos nós assinaríamos embaixo essa declaração. Ela é perfeitamente evangélica. Contudo, há 2 pontos polêmicos na doutrina de Cristo, de acordo com os documentos adventistas. Primeiro, Ellen White afirmou que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Ela afirma isso no livro Os Patriarcas, na página 366. Isso, contudo, é muito estranho, porque em João capítulo 1, verso 3, está dito que Cristo criou todas as coisas. Miguel é a criatura. Jesus é adorado por Miguel. Hebreus capítulo 1, verso 6, todos os anjos de Deus o adorem. E anjos não podem ser adorados. Se Jesus era um anjo, anjos não podiam ser adorados, de acordo com Apocalipse 22, de 8 a 9, para não falar da falta de qualquer evidência bíblica para esse tipo estranho de interpretação. Cristo é a revelação última e final de Deus. E o que Cristo fez, o que ele ensinou, o que ele disse, o que ele é, tudo isso foi registrado de forma infalível e segura nas Escrituras do Novo Testamento, através dos apóstolos, que foram o canal final e último de Deus acerca da revelação. Então, em contraste com esse conceito de revelação continuada, que é a base das doutrinas ou de várias doutrinas do Adventismo, os reformados afirmam sola Scriptura. A Bíblia e somente a Bíblia. Ela é a única fonte de fé e prática. Não existe no campo reformado a possibilidade de aparecer alguém que receba de Deus uma nova revelação, um novo ensino ou uma nova prática. Porque nós cremos que tudo o que Deus queria nos dizer a respeito da nossa salvação, da nossa redenção e de que maneira viver aqui nesse mundo, Ele já disse na pessoa de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, através dos quais essa verdade foi escriturada de maneira infalível e final na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, olha, a nossa visão a respeito desse assunto é que Jesus ele não vai buscar, ou quando ele voltar, para aqueles que acreditam no arrebatamento, ou para aqueles que acreditam que não haverá arrebatamento, mas sim a volta de Jesus, ele não vai vir buscar uma placa de igreja. Jesus não vai descer aqui para se encontrar e ter as bodas do Cordeiro com a sua noiva somente com a placa A ou a placa B. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E quem que é a sua noiva? Quem que é a igreja? A noiva de Cristo. São aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que estão deixando de se preocupar com muitas coisas supérfluas e passageiras, mas estão se preocupando com aquilo que tem mais valor. Aliás, eu tenho o costume de dizer que existem coisas que têm preço, mas não têm valor. Outras têm até valor, mas não têm preço. E é com isso que nós devemos nos preocupar. Porque Jesus Cristo, ele pagou um preço muito grande ali na cruz do Calvário, derramando o teu sangue pela minha vida e pela tua vida. E nós não devemos preocupar apenas com a questão de placa de igreja, ficar discutindo se é arminiano. Nós temos que preocupar se o nosso nome está escrito no livro da vida. Nos preocupar em manter a sã doutrina, em manter o evangelho puro e genuíno que o Senhor Jesus nos apresentou. E você, o que você tem achado de todo esse assunto aí? Deixa aqui nos comentários qual é a sua visão a respeito do assunto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações.